Ô, Letícia, já era esperada, né, essa manifestação da defesa. Pois é, Diego. A defesa estava correndo contra o tempo para conseguir se explicar para o ministro e dizer: olha, isso daqui foi um grande mal-entendido, não era essa a intenção do Jair Bolsonaro, e segurar um pouco, jogar um pouco de água fria nessa fervura que a gente está vivendo nas últimas semanas, né? Porque, como a gente estava comentando um pouco mais cedo, é isso, fica parecendo que cada lado está esticando a corda e as coisas estão sendo atropeladas. Os movimentos de ontem foram muito atropelados, um atrás do outro. O Jair Bolsonaro vai lá, faz essa manifestação, depois chega uma decisão, ele recuou de uma entrevista antes. Então, precisa parar um pouco, e agora a defesa se explicou para o ministro vai ler os argumentos, vai ver o que ele decide ali. Existe, de fato, uma rede em volta do Alexandre de Moraes tentando jogar uma água nessa fervura para baixar o tom, para acalmar um pouco essa situação. Porque, como vocês colocaram aqui antes, se o Jair Bolsonaro é alvo de uma ordem de prisão cautelar neste momento, acho que pode dar uma confusão maior ainda do que a gente já está vivendo, né? São muitas questões ao mesmo tempo que a gente está vivendo na área da política no Brasil, Diego. Verdade. Coach, a gente está com um pouquinho de tempo, faltando um minuto só, mas quero te ouvir, depois a gente desenvolve mais na volta do intervalo. Diego, vendo essas imagens aí de ontem, né, a gente chega à conclusão que o Bolsonaro é, acima de tudo, um grande marqueteiro. É impressionante como ele consegue primeira página dos jornais, manchetes, fotos. Olha essa cena aí. Então, isso aí é uma provocação que ele faz, mais uma contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes, né, com esse show da tornozeleira. É evidente que isso não pode ficar de graça. Não é só uma questão jurídica, quer dizer, é uma provocação clara que ele está fazendo ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro. Ele vai dizer que não teve intenção e tal, mas é óbvio que isso aí ia ter uma enorme repercussão em todas as redes sociais, em toda a mídia. Tanto é que nós estamos falando disso até agora e mostrando as mesmas imagens, né? Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem que levar em conta também isso, essa capacidade marqueteira do Bolsonaro para não entrar nesse jogo. Perfeito. Olha, a gente está ao vivo aqui no YouTube, agradecendo a você que está participando, mandando mensagens. Deixa aí um like na nossa transmissão. Vou registrar aqui a participação da Cíntia, também do Ferraz, José, o Peregrino mandou mensagem por aqui também, Regina Elis, obrigado pelas mensagens. A gente está voltando agora para repercutir mais o assunto. Estamos de volta falando sobre a petição, o documento que foi anexado ao pedido de informações à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que disse que ele não teve a intenção e não quer descumprir as medidas cautelares. Ontem, o ex-presidente esteve no Congresso Nacional, fez ali uma espécie de tour, né? Ele saiu andando pelos corredores, mostrou tornozeleira eletrônica. Ô, Letícia, será que o Bolsonaro quer ser preso? Olha, Diego, eu não sei se ele quer ser preso, não. Assim, o Jair, ele realmente tem um pavor da prisão, né? Às vezes que a gente conversou com ele sobre isso ao longo dos últimos meses, ele se mostrou sempre muito descrente de que isso pudesse acontecer com ele de fato. E ele fala, já deu entrevistas falando sobre isso, inclusive ele fala, eu tenho mais de 70 anos, eu tenho uma saúde muito debilitada. O que eu acho que tem uma questão ali é que o Jair ele não entende o limite que está sendo colocado para ele em relação a redes sociais, a relação ao tipo de expressão que ele faz contra o Supremo. Então, que para ele, tá bom, eu não posso, eu tenho que ficar cumprindo medida cautelar, mas por que eu não posso falar? Por que eu não posso dar entrevista? Não faz o menor sentido, porque eu sou a grande vítima de uma perseguição política e jurídica que está acontecendo ao meu redor. Eu acho que ali também tem uma questão de embarcar nessa e não ouvir. O Jair Bolsonaro é uma pessoa conhecida por não escutar os outros. A gente viu isso, inclusive, durante o período que ele era presidente da República. Ele faz o que ele está querendo fazer naquele momento. Sendo que, às vezes, você precisa parar um pouquinho e escutar seu advogado, inclusive. Porque, olha, se acalme, porque a sua situação é uma situação complicada. Não faça isso. Na presidência da República,
em diversos momentos a gente viu ele esticando a corda em diferentes situações e os conselheiros dele tentavam falar com ele, o pessoal do Centrão, que era uma inclusive mais moderada no governo dele, e ele não ouvia. Essa impulsividade do Jair Bolsonaro precisa ser controlada. O ministro está dizendo: eu sou o juiz, eu estou mandando você se controlar menos, assim, componha-se e fica aí, não fale mais com a imprensa, porque vai sair em rede social. Essa que é a mensagem que ficou de final, né? Então, agora, me parece que ele vai começar a escutar os advogados dele, tanto que hoje de manhã ele não foi até a Câmara. Acho que se ele tivesse realmente, quero ser preso, então ele tinha ido para a Câmara hoje de manhã. Não foi. Então, recuou um pouco, segurou, respirou. Vamos respirar que fica tudo um pouquinho mais fácil de seguir o dia, Diego. Estou vendo aqui, o Reinaldo Azevedo escreveu no UOL que há motivos para decretar a preventiva de Bolsonaro hoje e executá-la amanhã. Será, coach? Quer dizer, será que isso vai acontecer? A parte jurídica eu não entendo, mas eu acho que não vai acontecer porque houve uma reação muito grande hoje, durante o dia, sobre a decisão do Moraes de ontem. E o próprio Moraes também pode repensar um pouco, porque o que o Bolsonaro está procurando mesmo é ser um mártir. Ele sabe que vai ser condenado, né? Ele está se vitimizando. Então, não entrar no jogo dele. Eu acho que, se eu tiver que dar um palpite, porque eu não entendo nada juridicamente falando desse assunto, né? O meu palpite é que ele não vai ser preso nem hoje nem amanhã. Isso não quer dizer que a semana que vem não seja, porque ele faz coisas que podem levá-lo sim à prisão, né? Que é o que muita gente está esperando no país, porque ninguém aguenta mais essa novela que já está mais de 2 anos e meio no ar e todo dia sequestra o noticiário inteiro, as conversas. Cansou, essa história toda já cansou. Vai ter que ter um fim, mais dia menos dia, e parece que está chegando a hora do julgamento, e que provavelmente ele será condenado, e aí vai para a cadeia e cumpre a pena dele lá. Se bem que já estão até preparando aí pedidos e tal de prisão domiciliar, né? Ele nem foi preso ainda, nem condenado, e já estão falando em prisão domiciliar, como aconteceu com o Fernando Collor. Olha, pessoal, a gente está de olho nisso. Letícia, pode falar. Desculpa. Não, é porque eu estava olhando aqui agora e, por exemplo, uma das coisas que a defesa dele fala é ele jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas que podem ser replicadas em redes sociais. Porque aí também é isso, entra para aquilo que a gente estava falando antes sobre liberdade de expressão. Então, ele não pode dar uma entrevista porque essa entrevista vai para a rede. Então, que ele não tinha entendido isso na decisão cautelar, sobre medida cautelar, né, do Alexandre de Moraes, que ficou ali um pouco também sendo lida e relida na sexta-feira, né? Acho que a gente teve que olhar muito ponto a ponto ali para ver o que estava claro por todas essas questões que a gente já colocou agora hoje sobre a liberdade, limite de liberdade de expressão. E a pessoa que não está condenada ainda não pode dar uma entrevista, foge um pouco do que a gente costuma ver de decisão do judiciário, inclusive do próprio Supremo. Lembrando de novo que o coach falou antes, que em 2018 a gente teve essa decisão exótica do ministro Fux de proibir o Lula de dar entrevista para a Folha de São Paulo para Mônica Bergamo, Diego. Perfeito. A gente está de olho, é claro, nos desdobramentos, agora na resposta, né? Se a PGR vai dar um parecer e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente atualiza aqui ao longo dessa edição.